if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Oi gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo eu vou mostrar pra vocês a prensagem do bolo de um dos vídeos anteriores, né? Do bolo de pão de ló, da massa manteigada, tá? Então vocês vão acompanhar aí a prensagem desse bolo, que eu começo passando o doce de leite, né? Fazendo uma contenção, né, pra colocar o abacaxi no meio, no centro. E por cima do abacaxi, eu venho com mais recheio, né? Pra ter uma camada de recheio. Como eu coloquei só no meio, aí eu venho por cima com a camada de doce de leite. Em seguida, eu vou vir com o disco do meio da massa, tá? Normalmente, meus bolos, gente, eu utilizo só uma camada de recheio, porque já chega no peso, tá? Só que esse bolo a cliente pediu com cobertura de doce de leite. Então, pra dar o peso, como eu já sabia que esse bolo ia passar muito mais de 1 quilo, então eu já fiz 2 camadinhas finas de recheio, que no caso, se eu fosse fazer só uma camada, seria bem mais grosso o recheio. Então eu dividi esse recheio em 2 partes e fiz as 2 camadas finas de recheio, tá? Como eu saberia que ia passar muito mais de 1 quilo, e a cobertura de doce de leite também por conta disso, né, que ia passar, aí eu já avisei a cliente que poderia chegar esse bolo em torno de 2 quilos mais ou menos. É um bolo de 1 quilo, tá? Só que como ela pediu a cobertura, que é muito densa, né, pesada, eu falei pra ela que chegaria esse peso mais ou menos, e deu certinho, deu 2,84 kg. Vou deixar passando na tela pra vocês verem o peso que realmente deu, tá? E aqui eu finalizo o bolo, eu deixei ele bem molhadinho, tá, gente? Só que não exagera pra não perder a estrutura do seu bolo se você fizer essa massa, tá bom? Aí eu vou tocando aqui no toque, eu vejo se tá bom ou não, de líquido. E vou embalar aqui meu bolo, vou deixar gelando por algumas horas só. Eu deixei na geladeira, gente, não por muito tempo, porque esse bolo eu decorei agora à noite pra entregar de manhã do outro dia, né? Então eu deixei ele, se eu não me engano, umas 2 horinhas só na geladeira. Na verdade eu deixei no freezer pra gelar mais rápido. Só como já era um recheio firme, então eu não me preocupei muito, porque não ia acontecer nada de vazar, nem nada do tipo. E no caso só iria vazar se você exagerasse no líquido, né? Então como eu já fiz tudo certinho, a massa bem úmida, molhar na medida certa, recheio firme, recheio no ponto certo, contenção, então não teria como acontecer nada com esse bolo. Essas manchinhas que vocês estão vendo abaixo do doce de leite foi um mousse de doce de leite que eu iria passar por baixo, né, pra cobrir o bolo antes de colocar a decoração, né, pra grudar. Só que eu comecei fazendo dessa forma e o doce de leite não tava grudando, não tava escorregando. Então eu comecei a passar essa fina camada de doce de leite só pra ficar mais fácil na hora de fazer o trabalho de bico, tá? Pra grudar mais fácil e não cair. Então eu venho aqui, gente, com o meu bico, né, venho fazendo um trabalho de bico. E nessa hora eu vou ficar falando um pouquinho com vocês, não vou colocar música nem nada, gente, porque o YouTube normalmente, ultimamente, né, ele tá meio chatinho, sabe, com direitos autorais pra qualquer coisa. Então até as músicas que eles mesmos colocam aqui disponíveis pra gente utilizar nos vídeos, tá dando direitos autorais. Então pra não ficar correndo o risco do vídeo sair do ar, ou acontecer qualquer tipo de coisa, né, ou o áudio ficar mudo, ou qualquer coisa do tipo, né. Então eu vou preferir ficar conversando aqui com vocês enquanto vai passando o vídeo aí, tá bom? E esse bolo, gente, eu avisei a cliente que ia ser um bolo, ia ficar doce. Eu falei, nossa, mas vai ficar muito doce, né? Recheio de doce de leite, cobertura de doce de leite. Aí o abacaxi é reduzido no fogo com açúcar também, né? Não muito, porque eu não gosto de exagerar no açúcar, que eu gosto que... normalmente as frutas que vão no bolo, geleia de morango, maracujá, eu não deixo sempre doce. Eu gosto de deixar eles meio azedinhos. Eu não capricho no açúcar por conta pra dar quebra no doce. Então quando a pessoa comer não vai estar aquela geleia doce, sabe, no bolo. Então eu quase não coloco açúcar nas minhas geleias, eu coloco quase nada. E aí quando a pessoa come dá o contraste do azedinho da fruta com o doce, o recheio, né, no caso, que é bem doce, esse doce de leite, né. Então eu acredito que só não vai ficar muito doce por conta do abacaxi e por conta que eu fiz o brigadeiro de doce de leite na parte de dentro. Não coloquei o brigadeiro puro, né.
eu utilizei o brigadeiro. Ficou gostoso da mesma forma, só ficou mais suave o sabor. E não, gente, não ficou mais doce por fazer um brigadeiro de doce de leite. Não ficou mais doce, tá? Do que o puro doce de leite. Parece, dá a impressão que você vai colocar doce de leite no leite condensado e creme de leite vai ficar mais doce ainda, mas não fica. Ficou mais suave do que o puro doce de leite. E eu fiz dessa forma só pra ficar mais suave mesmo, gente. O resultado do bolo foi esse. Olha que lindo, gente. Que perfeição esse bolo. Nossa, e deve estar maravilhoso, né? A massa bem molhadinha, molhadinha na medida certa. E eu coloquei numa embalagem porque era para presente e a pessoa queria uma embalagem bonitinha. Como eu não achei, eu improvisei aqui, coloquei uma fita aqui, um laço e uns coraçõezinhos na embalagem. E ficou assim, gente, olha que perfeição. Muito lindo. Amei cada detalhe desse bolo. Ficou perfeito, gente. Ficou lindo, né? E a cliente adorou o bolo. E aí, vocês gostaram desse estilo de vídeo? Mas falando mais, né? Se vocês não gostam também, me fala aqui nos comentários que eu vou procurar uma maneira melhor pra mim fazer os vídeos pra vocês. E é isso, se você gostou, deixa muito like, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo pra me ajudar a crescer, tá bom? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!